ficou o futuro político do ministro das Comunicações? Pois é, né, Diego? Todo mundo esqueceu do Juscelino, porque no mesmo dia em que foi aprovada a urgência, no dia 12 de junho, dia dos namorados, quarta-feira passada, que foi aprovada a urgência do PL do aborto, foi o dia em que a Polícia Federal indiciou o Juscelino Filho. Se não estou enganada, a Carla me corrige, mas foi no mesmo dia. Então, o Juscelino Filho foi indiciado pela Polícia Federal numa investigação que ele está sendo acusado ali, investigado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, por desviar de recursos, né, fazer parte de um grupo que desviava recursos da Codevasf, é uma estatal, para a pavimentação de obras, mandar dinheiro lá para Vitorino Freire, que é a cidade que a irmã dele é prefeita, e dos dinheiros lá, dos recursos, seria uma emenda da época que ele era deputado para asfaltar uma estrada que levava para a fazenda dele. Nesse mesmo dia em que teve esse indiciamento, o presidente Lula viajou. E na época ele chegou a dizer, na Suíça, ele foi primeiro para Genebra, que ia falar com o ministro Juscelino Filho por telefone, não falou, disse então que ia se reunir com ele quando voltasse para o Brasil, e estamos esperando essa reunião acontecer. Hoje fui conversar lá no Palácio do Planalto, perguntei se o Lula já tinha recebido o Juscelino Filho, a informação que eu tive é que não deve recebê-lo hoje, porque a informação inicial é que ele ia tratar desse assunto assim que chegasse. Mas que a reunião deve acontecer ainda nessa semana. Falei também no gabinete do ministro Juscelino Filho, lá no Ministério das Comunicações, e me disseram que não teve nenhum contato do Palácio do Planalto, porque o presidente Lula tinha dito que queria ouvir de Juscelino Filho as suas explicações para esse caso, né? Que indiciamento ainda não era um julgamento da justiça. O União Brasil, na época, o partido do ministro, fechou questão em sua defesa, disse que era uma investigação parcial da PF, que ele não deveria renunciar para aguardar essas investigações, e o governo está com esse peso político que é ter um ministro indiciado pela PF na esplanada. Só que aí o Brasil, esse país que tem o roteirista de Brasil não descansa, enquanto aconteceu tudo isso, a gente teve esse PL do aborto, igualando o aborto ao homicídio, e tivemos também uma outra discussão muito grande que a gente vai tratar aqui, que é a discussão do orçamento público, que está levando o dólar a bater 5,40. Então, o Lula gastou a manhã de hoje reunido com Fernando Haddad e Simone Tebet. E aí, no meio dessa confusão toda, cadê o Juscelino? O presidente Lula vai encontrar com ele para ouvir as suas explicações e decidir se ele fica ou não fica na esplanada. Parece que vai se encontrar, mas vai demorar um pouquinho. A conferir, pessoal. Vamos Posso ver. fazer uma observação sobre isso? Deve. Diga, Carla. É que eu acho assim, eu acho que essa coisa do Juscelino, o Lula tem saído pela tangente já tem um tempo, né? Porque lá atrás, quando começaram a sair essas primeiras denúncias em relação ao Juscelino, o Lula começou, não, pera lá, não pode acusar e já. Quando ele estava fora, e foi isso, esse PL do aborto foi na mesma data mesmo, viu? Eu até fui checar aqui para ver, mas foi mesmo. E aí, para o governo, foi aquela coisa: opa, olha, no primeiro momento, desviamos o foco. O governo adora quando desvia o foco de um problema dele. Só que não sabia que havia um problema, e como a gente falou aqui, também é problema do governo, né? Agora, o que me parece, pelo menos até falando com o Jamil Chad, que ouviu lá quando o Lula desceu em Genebra, o Lula, ele fez um discurso ali daquela coisa: pera, não podemos criminalizar só porque foi indiciado. Indiciar não quer. Porque o próprio presidente Lula, ele fala isso sempre que pode. Ele se diz, né, ele fala que ele foi vítima desse julgamento precoce. Nesse fim de semana, o ministro Alexandre Padilha disse: olha, cabe ao Juscelino. Por que Padilha disse isso? Como a Raquel colocou, a questão do União Brasil é muito importante para o governo. Então, para o presidente ter essa discussão, como a Raquel coloca, é orçamento, é PL do aborto, outros assuntos que vão colocando, e para o governo é bom deixar esse outro assunto esfriar. E aí o Padilha disse o quê? Cabe ao Juscelino, se ele quiser se defender, ele sair para se defender. Mas nós aqui... Porque, no fundo, o governo não quer um problema a mais, que é brigar com a União Brasil por causa disso, já que a União Brasil publicamente disse
que vai defender o ministro no cargo. Então, é isso, de novo o xadrezinho, que para o governo, quando um problema vai tapando o outro, esse, se deixar, o Lula vai empurrando com a barriga, na minha avaliação. Não tem hoje, aí é isso, tem gente que fala, essa semana talvez eles conversem, e eu acho que se deixar, outros problemas vão entrando na frente, e é isso. Se o Juscelino não quiser sair para se defender, se o União Brasil não apresentar uma, digamos, alternativa, um outro nome, alguém que possa, nesse jogo, contemplar essa vaga, acho que difícil o Lula, assim, aí junta apuração com percepção, né, com um pouco de opinião. Acho difícil o Lula tirar o Juscelino num momento como esse. Porque, digo, essas denúncias virou indiciamento, mas elas já são conhecidas há um tempo e o Lula saiu em defesa dele nessas últimas, nesses acontecimentos, não em defesa exatamente, mas dizendo que ele pode se defender e não querendo acusá-lo, né? Tem o direito de se defender, tem o direito de se defender. Então não é uma história nova, né? Digamos assim, eu acho, para o governo. E só complementando a Carla, né? Sim, ele não é uma história nova, mas teve um indiciamento. O presidente disse que ia chamar ele para conversar, afinal, ele tem um ministro indiciado na esplanada e não vai fazer nem isso. Não vai nem eu chamar. acho que tem que conversar, claro. Para ouvir as explicações, porque assim, a caneta é dele, presidente Lula. Tem toda a pressão do União Brasil, etc., mas quem nomeia e demite ministro é o Lula. Então, assim, se ele quer ter o peso de ter um ministro indiciado na esplanada, a decisão é dele. Então, cabe a ele ouvir o ministro e tomar essa decisão, né? Eu acho assim, mas que aí, na parte da apuração, é o União Brasil quem decide. O Lula fecha. É o presidente que tem a caneta, mas ele tem muitos problemas ali, e a gente sabe a força do partido para trocar. Então, se o União Brasil está defendendo o nome dele, aí tem toda essa questão judicial. Mas eu acho, a conversa em algum momento ela tem que acontecer, né? Ela deve acontecer porque o presidente prometeu que faria, né? Então tem que fazer mesmo. Acho que em algum momento tem que fazer. Mas aí vem a parte da opinião. O governo adora quando o foco muda para colocar os problemas embaixo do tapete, né? Que a gente tem que ficar lembrando mesmo, Raquel. Tá certo, a gente tem que lembrar. Ele falou que ia encontrar certo. Então a gente quer saber quando. Vamos continuar acompanhando.